Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre formatação, que são alguns recursos que a gente utiliza para dar uma apresentação melhor à nossa planilha. Então, para começar, é interessante que vocês copiem essas informações aqui para uma planilha lá no Google Planilha, tá bom? Só copiar mesmo. Não precisa estar nesse formato ainda, só digita os números e aí com o desenvolver da aula a gente vai modificando, tá bom? Então, para a gente fazer a formatação, o que a gente consegue visualizar logo de cara na nossa planilha é essa chamada aqui de barra de formatação. Então a gente pode visualizar que tem vários ícones aqui em que a gente utiliza para estar formatando a nossa tabela, tá? E a gente vai conhecer algum desses ícones aqui que facilitam a nossa vida. Apesar da barra de tarefas de formatação estar bem aqui apresentável para a gente, nós conseguimos acessar essas mesmas funcionalidades através da barra de menu, que é essa aqui de cima, tá? Essa barra de formatação aqui, ela apenas nos dá a possibilidade de agilidade, no caso, né? Então, por exemplo, se eu quiser utilizar aqui esse pintar formatação aqui, eu consigo fazer isso através dos menus aqui. Por exemplo, ó, esse daqui, que é o negrito, se eu vim aqui em formatar, ele também está aqui em cima, olha, formatar. B negrito, inclusive o atalho aqui também que a gente pode utilizar ele, que é o Ctrl B, tá? Só um aviso mesmo que a gente pode encontrar nos dois. Então vamos entender cada um desses ícones que a gente tem na barra ali de formatação. Alguns deles nem são necessariamente de formatação, né? Alguns a gente já viu, como o desfazer e o refazer, que a gente utiliza a tecla Ctrl Z e Ctrl Y respectivamente para desfazer e refazer, né? Então vamos ver. Então a gente tem aqui o ícone de fazer e desfazer. Então se eu coloco um 2 aqui, né, e se eu vir para cá, ele desfaz um D na verdade ali, e se eu quiser voltar para o D, eu coloco aqui a setinha para frente, que ele também vai voltar com o D. Posso fazer a mesma coisa com o atalho, né? Ctrl Y, Ctrl Z ele retrocede, e Ctrl Y ele volta para o anterior. Esse é um recurso bem interessante, que às vezes a gente precisa voltar alguns passos, a gente só dá o atalho ali, Ctrl Z, e ele vai voltando, né? A gente tem um ícone de impressão aqui, na barra de ferramentas também. Então, se a gente tem uma planilha, a gente quer imprimir ela, é só vir aqui. Aqui no meu, olha como é que ele já aparece a opção de visualizar como a planilha vai ser impressa, né? E aí tem aqui as formatações de impressão que você quer fazer, se você quer imprimir a página atual, né? Ou somente as células selecionadas. A pasta de trabalho também, que é todas as páginas que tem naquela planilha, né? Também tem essas opções aqui, todas as páginas, ou você pode selecionar também só as páginas que você quer, por exemplo, só 4 aqui, aplicar, e só vai aparecer a 4. Né? Ó, as páginas são essas abas aqui embaixo. Então a gente tem uma planilha toda, né? Dentro dessa planilha nós podemos ter chamadas de páginas, né, que são outras planilhas também dentro dessa planilha maior. Tudo bem? Então essa opção aqui de imprimir, ou Ctrl P, né? Outra que a gente tem é copiar o estilo de formatação. Isso aqui é bem interessante, facilita bastante o trabalho da gente. Por exemplo, uma vez que você já fez em uma célula, aplicou ali um fundo verde ou uma formatação de fonte, né? Ó, então vamos deixar essa primeira linha aqui, como é que temos aqui na primeira, ela tá esse verdinho claro, e aqui esse lilás. Então eu vou e vim bem aqui em cor de preenchimento, é um outro ícone que a gente vai utilizar ali na frente, nós vamos logo aprender logo ele.
Então, vou colocar um verdezinho aqui. Tá vendo, ó? E aí, se eu quiser, por exemplo, colocar um negrito também nele, e eu quiser aplicar para todas essas aqui de baixo, eu não preciso selecionar uma de cada vez e fazer isso. É só eu vir aqui nesse pincelzinho e copiar o estilo de formatação. Significa que aonde eu colar, ou só clicar em cima de cada célula, eu já consigo ter a mesma formatação. Vou clicar nessa aqui de baixo, ó. Olha como ficou, igualzinho de cima. Se eu vir de novo, ó, copiar esse estilo de formatação, e eu quero aplicar para todas as de baixo. É só clicar e arrastar para todas. Olha só como funciona. Tá vendo? Ó? Ficou tudo igual. Eu vou tirar esse Bzinho aqui só para ficar desse jeito. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou colocar aqui como lilás. Aqui. Se eu copiar aqui, ó, já está selecionada a célula em que eu quero copiar o estilo de formatação. E eu só arrastar para cima das outras, que ela copia todos. Olha só, nesse último aqui não foi interessante, porque ele copiou... deixa eu ver como foi que ele fez. De porcentagem, ele tirou o símbolo de porcentagem. Então, ele copia não só o plano de fundo, mas também a formatação de números. Olha aqui, está em reais, né? Se eu copiar dessa daqui para cá, ele vai tirar o reais, vai ficar só número. Tá vendo? Ó? Né? Então, ele copia o estilo todo. Aqui está em data. Ó. Se eu copiar o estilo de formatação de cima, ele tira a data. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Eu vou colocar aqui desse jeito. Só para ficar. Não se preocupe para essa tabela, porque nela a gente também tem algumas fórmulas. Não precisa colocar fórmula, tá? Vocês só pode colocar o número absoluto. Por exemplo, em 14.96, só coloca por 14.96. E pronto. Tá? Não se preocupe com a fórmula aqui. Aqui, copiar, tá bom? Copiar o estilo de formatação. Então, se você tem uma formatação que você quer, é só usar esse recurso aqui, facilita bastante. O outro ícone é o ícone de zoom, né? Que é para você ver, olha aqui, você pode aumentar aqui o teu ícone de zoom 100% e ele aumenta aqui a tabela, né? Na visualização. Tá? 125, 150 e por aí vai. Vou deixar assim, acho que fica até melhor no vídeo. Tá, formatação de célula como moeda. Então, por exemplo, ó, nesses dois casos aqui, 788,11 é um valor em real, por exemplo. Então, eu posso só clicar aqui, que ele já coloca o realzinho na frente. Tá vendo? Aqui embaixo ele colocou também. Preço do título da venda também em real, vou colocar aqui. Aí já fica bonitinho aqui a formatação. Tá? Formatação como porcentagem. Nessa formatação de porcentagem, nesse caso aqui, já está. Ele não está. Se eu clicar aqui, era para ele tirar o símbolo de porcentagem. Mas ele não está tirando. Mas, por exemplo, se eu tenho um número aqui que é 10, e eu sei que esse 10 ele é em porcentagem, então se eu clicar aqui, ele vai multiplicar por 100, quer ver? Tá? Então aqui eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que, na hora de eu colocar o símbolo de porcentagem, ele também já multiplica. Então, vou colocar umzinho aqui, e aí colocar 10, agora sim. Então formata primeiro e depois coloco o dígito 10, se for o caso. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, eu vou formatar primeiro, como em porcentagem, e eu vou colocar 12,93, já aparece aqui. Tá bom? Então, só para reforçar, esses ícones aqui, são só para estilo de formatação. Por exemplo, para a gente apresentar melhor os dados nas tabelas. Tá? Não necessariamente ele está fazendo cálculo aqui, é só uma forma de apresentar melhor. Tá. O outro ícone na barra é esse daqui, diminuir ou aumentar o número de casas decimais. Às vezes a gente faz uma conta muito grande e ele aparece muitos números após a vírgula. E a gente quer dar uma formatada nisso. Vou colocar somente 2 casas após a vírgula. Ou aumentar,
você pode ir aumentando aqui, que ele vai adicionando as casas após a vírgula. Ou pode fazer o contrário, que ele vai diminuindo também as casas após a vírgula, né? Então, esses dois ícones aqui, um serve para aumentar uma casa decimal e esse aqui para diminuir o número de casas decimais. Tá bom? Tá, o outro que a gente tem é alterar a fonte e o tamanho da fonte, né? Então, aqui a gente tem uma fonte, né, que ela está em Arial e o tamanho dela é 12. Então, inclusive eu posso fazer isso selecionando a tabela inteira aqui e fazer para tudo. Então, eu queria estar New Roman aqui. Então, eu modifico. E o tamanho da fonte também eu posso modificar. 12 aqui nesse ícone. Olha só como ficou. Né? Eu dei 2 cliques aqui só para ele se ajustar o texto. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar a cor do texto. Esse texto aqui está escrito em preto, né? Mas se eu quisesse alterar o texto, a cor dele é nesse azinho aqui. Poderia colocar qualquer cor que fosse, né, do meu desejo. Colocar em azul para ver como é que fica. Ó, ficou todo em azul a cor do texto, né? Não ficou muito legal porque fica um pouco... ofusca um pouco as letras ali, né? Não dá um contraste legal. Então, interessante manter o preto mesmo. Mas se você quiser modificar somente uma, dá para selecionar a célula e modificar aqui a cor do texto. Alterar a fonte, tudo bem, já colocamos. Alterar a cor do texto, acabei pulando aqui o B e o I sublinhado aqui. Vamos voltar para esse aqui então. Esses ícones aqui, eles colocam o texto em negrito, itálico ou sublinhado, respectivamente. Então, se eu quero colocar esse meu texto aqui em negrito, seleciona a célula, clique em negrito. Ou se eu quiser colocar ele sublinhado também, ou ainda subscrito aqui. Para cada um deles também tem um atalho que facilita. Olha, quando a gente passa o mouse em cima, ele já dá um atalho para a gente. Então, Ctrl B, eu tiro ou coloco o negrito, né? O Ctrl I, eu tiro ou coloco o itálico, né? E o sublinhado é Alt Shift 5, bem complicado, né? Alt Shift 5. É um atalho mais que exige 3 teclas, geralmente eles são mais complicadinhos de usar. Mas esse daqui são interessantes. A cor do texto, que eu já falei para vocês. Esse aqui é a cor de preenchimento, que é a cor de fundo, né? Nós utilizamos também, já. Então, só repetindo, eu posso modificar a cor de fundo. Vem aqui. Fica aqui, modificadinho, né? Alterar as linhas de grade de planilha, as bordas. Então, esse ícone aqui, ele serve para a gente colocar as bordas na minha tabela. Posso selecionar ela todinha aqui. Ela já está. Se eu tenho aqui todas as bordas, selecionar. Ele não está querendo tirar. Era para poder tirar. Tirei todas elas. Tá? Se eu quiser colocar só nas bordas externas, eu clico aqui. Ou só na inferior, ou só na superior, né? Ou colocar em todas como estava, essa daqui. Consigo ainda, aqui dentro, alterar a cor da borda, tá? A borda que eu quiser, e também colocar a espessura da minha borda. Olha só, bem mais forte, pode ser tracejada também. Isso aí vai muito de acordo com, né, o teu estilo, como você quer apresentar ali as informações da tua tabela. Vou deixar isso aqui mesmo, fica mais tranquilo. Ainda mais, a gente tem aqui a ferramenta de mesclar células. Essa é importante. Às vezes a gente quer, tem 3 células e a gente quer transformar ela numa só. Então, a gente usa esse recurso de mesclar as células. Nesse caso aqui, a gente tem esse nome aqui, LTN, e a gente quer que apareça como um título da tabela. Então, é só selecionar todinho aqui as colunas, né? Então, coluna 1, coluna 2, seleciono elas, e venho aqui em mesclar. Olha só, ela vira uma só. Tá vendo? Deixa eu colocar para lá, só para depois a gente usar os outros.
Tá aqui. Então, mesclei, ó, percebam que ela ficou uma única célula. Então, eu posso fazer isso com quantas eu quiser. É só selecionar todas as colunas que eu quiser. Olha só, se torna uma só. Tá? Dá um Ctrl Z aqui para a gente voltar. Tá? Alinhamento do texto na vertical. Né? A gente pode alinhar o texto na vertical. É esse daqui, ó. Peraí. Então, ó, eu posso colocar ele tanto alinhado embaixo, no meio ou em cima. Nesse caso aqui, como a linha está bem fina, se eu colocar mais aqui, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem como é o alinhamento vertical. Olha, se eu colocar no meio, ele vai bem para o meio. Se eu colocar lá em cima, ele vai lá para cima. Se eu colocar aqui embaixo, é interessante a gente colocar no meio, né? Fica mais bonito. Tá, na vertical, tem um alinhamento na horizontal, ou seja, aqui, né? Então, na horizontal, ele pode ser tanto no centro, como à direita ou à esquerda. Vamos colocar ele no centro. Ó, ele veio aqui para o meio. Tá? E a gente tem um ajuste do texto. Às vezes, a gente pode ter um texto muito grande em que... Ó, vou colocar esse daqui, por exemplo. Olha só, o texto ele foi para além da coluna. E eu posso alinhar ele aqui. Ó, eu posso, se eu colocar ajustar, ele vai ajustar o texto dentro dessa célula. Olha só, ele deu uma quebra automática e foi aqui para baixo. Tá vendo? Então, você pode fazer isso para todos. É só vir aqui e dar aqui. Ou não, se você quer, você pode fazer assim, como ele estava. Né? Ou estourar, que é o que está acontecendo. Então, vou colocar aqui. É uma coisa interessante isso de alinhar o texto. Eu posso ainda, né, fazer uma rotação do texto. O que é um texto? Como é essa rotação? Eu posso colocar ele, olha só, na diagonal para cima, inclinar para cima, né, na diagonal para baixo, inclinar para baixo. Posso colocar ele, empilhar na vertical. Então, vamos colocar para ele ficar na diagonal para cima, só para a gente ver. Olha só como ele fica. Né? Isso aqui é interessante às vezes, quando a gente tem pouco espaço, vai colocar aqui como uma coluna aqui do lado. Fica bem visualmente interessante. E aí tem várias coisas. Tem como você também inclinar ele só baseado em graus. Olha só. Né? Pode colocar ele nesse sentido também. Olha só como é que ele fica. A LTN fica feio, né? Não dá nem para compreender direito. Vamos ver ao contrário para ver. Ó, LTN, mais ou menos, né? Nesse caso, ele fica ou assim direto, né? Ou a gente pode colocar assim também, que não fica tão estranho. Mas esse ícone aqui é para a gente fazer a formatação aqui da rotação do texto. Vou colocar aqui. Ok. A gente também pode inserir link e comentário na célula. Numa aula eu vou falar só sobre o comentário, vou colocar como está o ícone aqui, mas aí depois a gente vê. O que é um link? Eu vou colocar aqui LTN. Se eu quiser adicionar um link bem aqui, eu posso. Olha. Eu vou LTN. O Google já até me deu aqui essas opções. Mas se eu tivesse copiado o link de algum lugar, eu poderia só dar um Ctrl V aqui dentro. Ó. Colocar aqui. Era como se ele viesse para cá. Eu vou dar uma aplicada aqui dentro. Olha só. Agora, se eu vim aqui, ó, clicar, ele vai direto para a página aqui da Nubank, que está falando sobre tesouro prefixado, que é esse assunto aqui que está conversando. Deixa eu ver. Aqui. Tá. Olha, já ficou com o link. Então, você pode também adicionar o link usando esse daqui. Esse daqui é um comentário. Tem uma aula que eu vou falar sobre um comentário, que é quando eu vou falar sobre mais tipos de formatação. Né? E esses outros aqui é para criar um filtro. Depois a gente vai ter uma aula para criar filtro também. Esse daqui é para adicionar funções, adicionar gráficos. Né? Que esse daqui para você utilizar, precisa também de mais dados. E aí já aparecem outras informações. Não é para o momento agora. Olha só, não foi selecionado nada, então ele vai mostrar.
Ah, eu acho que eu acabei esquecendo desses mais formatos aqui, olha só a quantidade de formatos que a gente tem. Nesse caso aqui da data, ó, eu formato ele como data. É só vir aqui e colocar como data. Tá? Os dias, data, hora, duração. Não é interessante colocar, ali é só dias mesmo, então tem vários outros tipos de moedas. Você pode selecionar a moeda que você quer colocar, se é em real, em dólar, né? Uma notação científica, ou nesse caso aqui, tudo texto. Então posso dizer também que ele é um texto simples, tá? Por que é interessante formatar? É interessante, pessoal, porque depois a gente pode fazer buscas só baseado nos tipos, né? Eu só posso buscar, por exemplo, reais, eu só posso buscar em texto. Então, por isso que é interessante, às vezes, a gente fazer essa formatação, tanto para efeito visual, como também de busca depois. Tá?